Vamos abrir as nossas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Título do sermão de hoje é Morrer para ter vida. Morrer para ter vida. O texto é Romanos, capítulo 7, verso de 13 a 25. Amém? Capítulo 7, 13 a 25. Diz: Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui, vamos ler do versículo 7 em diante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, eu te peço, ó Deus, nesse instante, que a tua palavra, nesse momento, ela venha a cumprir aquilo que o Senhor tem para o teu povo. E te peço, ó Deus, o auxílio do teu Santo Espírito para que tudo o que eu venha falar aqui neste púlpito não seja por mim, palavra de homem, mas seja o Espírito Santo de Deus, o teu Santo Espírito falando através de mim para o teu povo. Então, ó Deus,
toma em tuas mãos e dirija nesse momento. Eu te agradeço no nome santo e soberano do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, amados, título é Morrer para ter vida. A introdução, ela diz o seguinte, que não sabemos quem fundou a igreja em Roma. Essa igreja, ela está no anonimato de sua fundação. Embora haja indícios de que tenha sido o apóstolo Paulo e Pedro, isso não se sustenta. O que é certo é que eles foram martirizados lá, em Roma. Lá eles foram martirizados, mortos, lá em Roma. Possivelmente, a igreja em Roma, ela tenha sido formada por alguns dos convertidos no Pentecostes, ou ainda por algum convertido do apóstolo Paulo. Os membros dessa igreja eram na maioria gentios que se converteram por lá e formaram essa igreja. E estavam agindo de uma forma intolerante com os cristãos judeus, que obedeciam às regras alimentares e datas cerimoniais da tradição judaica. Por isso Paulo escreveu essa epístola aos romanos antes mesmo de ir até Roma. Essa epístola foi escrita por Paulo antes mesmo dele ir a Roma. Tá? E o assunto que norteia esse nosso texto aqui é a lei e o pecado. A lei e o pecado. Eu não sou um expert em leis, né? Se eu fosse, eu hoje seria um advogado. O advogado, ele conhece bastante das leis, né? Eu não sou um expert. Mas andei esmiuçando um pouquinho o que seria lei, né? O que é lei? E dentro da pesquisa, o que está escrito em lei é que ela é uma relação necessária que deriva da natureza das coisas. Preceito que emana do poder legislativo ou de autoridade legítima. Norma, regra, obrigações impostas. Esse é o princípio da lei. É claro que pode até a lei humana, ela pode até ser esmiuçada em mais coisas, tá? Mas para nós aqui nesse instante, o que interessa é sabermos um pouquinho só dessa lei humana, porque nós vamos ver mais as leis de Deus, tá? Quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, lá no Monte Sinai, ele estava pensando em normas que pudesse reger a vida de seu povo, né? Com todos os ritos e obrigações. Porque aquele povo tinha saído do Egito, da escravidão. O povo tinha vindo de um lugar onde eles eram escravizados, onde eles eram açoitados. E Moisés, então, com o poder do Senhor, retirou aquele povo da escravidão. Quando chegou no Monte Sinai, Deus falou: Moisés, para aí, vamos conversar. Sobe aqui que eu vou te dar as tábuas da lei. Sobe aqui que eu tenho algo para você, né? Eu tenho coisas para o meu povo. Então Deus estava pensando nisso, ele estava pensando em algumas leis que pudesse regrar a vida de seu povo, para o seu povo não ficar largado. O nosso Deus, ele não é um Deus tirano, ele não é um Deus que impõe,
que diz tem que ser assim, que é do jeito que eu quero. Porém, o povo sem ter regras para que sua vida seja regida, eles começariam a ficar a esmo, ficar sem ter uma direção. Né? Viveriam no pecado, sem ter conhecimento de quanto estariam ofendendo ao Senhor. Né? Ora, sem ter um parâmetro, alguma coisa que norteasse, alguma coisa que pudesse comparar o que eles poderiam ou não fazer, ficaria vago. O povo ia ficar, cada um querendo fazer aquilo que quisesse, sem ninguém intervir, sem ter nada em que eles pudessem se direcionar. Então, Deus chamou Moisés e entregou a Moisés, essa tábua das leis. Muito bem. Mas veja bem, se você for ler lá os 10 mandamentos, mas 10 mandamentos é pouquíssimo em relação a tantas leis, tantas coisas que Deus entregou para o homem. Né? E para que serve a lei? Para que serve a lei? Lá em Êxodo, vamos abrir lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o versículo 1 a 7, ele diz assim, depois que Moisés parou de frente ao Monte Sinai, Deus falou para ele assim, Moisés, aqui em cima eu só quero você e Arão, os sacerdotes e o povo fiquem daí para lá, eles não podem passar dessa risca para cá, porque eles podem sofrer consequências graves, consequências gravíssimas. Então o povo ficou, Moisés subiu com Arão, então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E deste ponto em diante, Deus começa a falar, a colocar critérios para o povo, começa a entregar as leis, começa a falar para Moisés, Moisés, é assim que eu quero que o meu povo ande, assim que eu desejo que o meu povo prossiga. Deus relata tudo a Moisés. A lei é útil para que o povo tenha um padrão para seguir, um norte para se guiar. E Paulo diz, lá em Romanos, vamos voltar lá em Romanos, que nós vimos somente ali quando Deus deu a lei a Moisés, mas deixa o seu dedinho lá em Romanos, porque Romanos é o nosso texto principal, tá? Paulo diz que não fosse a lei, ele não teria conhecido o pecado. No verso 7a. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Por quê? Porque
Com Paulo tinha-se um norte, ele tinha um norte para se guiar, que era a lei. Ele tinha ali aquele prumo: eu tenho que me guiar pela lei. Pois se não fosse a lei, ele não teria conhecido o que era pecado. Não é? A lei em si, ela não é pecaminosa, mas ela pode vir a incitar o pecado no homem. A parte B do versículo agora. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçar. Se a lei não dissesse não cobiçar, apóstolo Paulo, assim como qualquer um de nós, não conheceríamos que seria pecado cobiçar alguma coisa. Correto? Se observarmos no dia de hoje, todas as coisas abomináveis aos olhos de Deus e que causa a depravação da humanidade, a depravação humana, o homem vem praticando sem nenhum pudor. Atualmente, hoje. Não vou nem dizer nos tempos antigos, mas hoje, no tempo que nós vivemos, a depravação humana, o homem vem praticando sem nenhum pudor. O ser humano tem desafiado a Deus grandemente nos dias de hoje. Pode prestar atenção nisso. Grandemente ele tem desafiado a Deus nos dias de hoje, não acreditando que exista um Deus poderoso que um dia pedirá conta da sua vida, da vida de cada pessoa. Então eles desafiam realmente a Deus, sem contar que um dia esse grande Deus vai pedir conta da vida dele, da vida de cada um, de como você viveu nessa terra. Ele vai pedir conta a você. Muitas leis criadas para o governo do nosso país foram tomadas por base nas leis de Deus. Né? Nós temos leis tomadas por base a lei de Deus, que rege a nossa nação, que rege o nosso país. Né? E não matarás, não furtarás, entre outras, sobrevindo pena para quem, de alguma forma, transgredir essas leis. Ora, nós sabemos, eu não posso furtar, eu não posso matar. Mas por que eu não posso furtar ou eu não posso matar? Porque eu sou crente? Não. Não só por isso. Mas a lei diz lá. Mesmo você não sendo crente, se você matar, você vai ter uma penalidade sobre você. Se você furtar, você terá uma penalidade sobre você. Não é? Terceiro ponto. O que é pecado? Nós já vimos um pouquinho sobre o que é lei e as consequências da lei. Agora vamos ver o terceiro ponto essa noite. O que é pecado? É simples. É simples. Vamos ver o que é. Versículo 8 ainda aí do capítulo 7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Presta atenção nessa palavrinha que está aí, ó. Concupiscência. Essa palavrinha nada mais é do que apetite carnal desordenado. Apetite carnal desordenado.
E o versículo 8 diz: o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de apetite carnal desordenado. Se você trocar essa palavrinha concupiscência pelo que ela quer dizer, é isso. O pecado é a transgressão da lei divina. Não é? O pecado é a transgressão da lei divina. A palavra pecado, ela sempre foi usada dentro do contexto religioso. Qualquer contexto religioso que você tenha conhecimento, a palavra pecado ela vai estar inserida. Ela vai estar ali, palavra pecado. Em sua forma original, no hebraico, ela quer dizer rehata. No grego, hamatia. Que em qualquer uma dessas duas formas, ela quer dizer errar. Ou seja, no sentido de não atingir o alvo. Qualquer um desses dois sentidos, seja no hebraico ou seja no grego, o significado é o mesmo. É o sentido de não atingir o alvo. Errei. Eu mirei daqui lá no irmão Adilson, errei o alvo. É mais ou menos isso que essa palavra ela quer dizer. No judaísmo da época de Jesus e até os dias de hoje, podemos dizer que é qualquer ofensa contra a santidade de Deus. Do judaísmo da época de Jesus até os dias de hoje, pecado é qualquer ofensa à santidade de Deus. O pecado é uma ativa oposição a Deus. Vimos o que é pecado. Quarto ponto dessa noite. O quarto ponto dessa noite, ele tem a ver com que quais as consequências que o pecado traz para a vida do ser humano. Continua com o dedinho em Romanos, versículo 13. Quais as consequências que o pecado traz para a vida do ser humano? Versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado é um ato livre e voluntário do homem. Ninguém te obriga a pecar. O homem, ele é livre. E ele tem o ato livre e voluntário de pecar. Porque o homem, ele é um ser moral, dotado da capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. Não é? Eu sei o que é certo ou o que é errado. Portanto, se eu pecar, eu sei que eu pequei. Eu tenho a capacidade de perceber isso. Eu sou dotado dessa capacidade de percepção. Eu consigo perceber. Por quê? Porque eu sei o que é certo e o que é errado. O pecado, ele vem a ser um tipo de mal. Ele vem a ser um tipo de mal que se manifesta nas doenças do corpo também. E na esfera moral, na esfera ética, o mal tem um sentido moral. O mal, ele tem um sentido moral. E é nessa esfera moral que se manifesta o pecado. Na esfera moral do homem é que o pecado vem
a se manifestar. O pecado tem caráter absoluto. Não se faz distinção ou graduação entre bem e mal. Nós também não fazemos distinção entre pecado, pecadinho e pecadão. Não podemos fazer isso. Pecado é pecado. Bem é bem, mal é mal. Não é? Uma pessoa sendo boa, entre aspas, uma pessoa sendo boa, ela não se torna má porque a sua bondade tenha diminuído. Ela não se torna má por isso. Não é? Mas percebe-se o crescimento de sua maldade quando ela se deixa envolver pelo pecado. Quando ela se deixa envolver pelo pecado, aí a sua maldade, ela cresce, ela aumenta por causa do pecado. Percebe-se esse crescimento. O pecado é sempre dono de um contexto negativo e absoluto. Olha só. O pecado ele é dono de um contexto negativo e absoluto. Por quê? Vou dizer isso. Exemplo. Aqui tem vários motoristas. Vários motoristas. Então, se você dirige, você sabe. Se você dirige, você sabe que um carro, ele quando está desalinhado, ele tende a puxar para um lado, né? Ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo. Mas ele tende a puxar para um lado. Não é isso? Em comparando com o ser humano, o homem, ele é tendencioso ao pecado. Parece forte, né? O homem, naturalmente, ele é tendencioso ao pecado. Assim como o carro, ele puxa para um lado ou para o outro, se desalinhado, o homem tem a tendência de caminhar para o pecado. O homem tem a tendência de caminhar para o que é mal. O teólogo Louis Beckford, ele diz: o pecado é um estado pecaminoso que desenvolve no ser humano hábitos pecaminosos que se manifesta na vida cotidiana. O pecado é um estado pecaminoso que desenvolve no ser humano hábitos pecaminosos que se manifesta na vida do cotidiano, em todo o cotidiano da pessoa. A verdade é que o pecado faz a separação do homem de Deus. O pecado faz a separação. Deus fica longe quando você está em pecado ou fica longe do pecador. Deus se aparta, se afasta. E a isso damos o nome de morte espiritual. Versículo 10, 11 e 12. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mandamento justo, santo e bom. Quinto ponto. Em que isso pode ser útil para a minha vida? Em que saber tudo isso, saber sobre a lei, saber um pouquinho sobre o pecado, o que isso pode ser útil para a minha vida? Esse termo morte pode ser qualificado no sentido negativo ou positivo. Vamos ver esses dois sentidos agora.
Morte no sentido positivo é que, em relação à vida cristã, todos que se intitulam genuinamente convertidos, ele está morto para o pecado. Todos aqueles que se intitulam genuinamente convertido está morto para o pecado. Tá? Não significa que o crente não pecará mais. Não significa isso. Não significa que você, agora eu sou convertido, eu sou um crente, porém eu estou livre do pecado. Não, não significa isso. O crente, lavado pelo sangue de Cristo, ainda está nesse mundo. E ele pode ainda cometer um pecado, um deslize. Porém, ele aplica na vida dele 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. O crente confessa e deixa o pecado. Ele confessa e abandona o pecado. Porém, se o crente está em pecado, mas não se arrepende, ele está separado de Deus. Existe uma barreira que separa o crente de Deus, que é o pecado. E sobre ele pode vir pesadas cargas. Agora, a morte no sentido negativo, a morte espiritual, refere-se à morte no pecado. Todos os rebeldes contra os preceitos de Deus estão mortos espiritualmente no pecado, podendo se tornar em morte eterna se não vir a se arrepender rapidamente. Se não vir a se arrepender rapidamente, se torna em morte eterna, separação eterna de Deus. Separação eterna do Senhor. Então, amados, nós podemos chegar a uma conclusão para concluirmos isso. Nós já ouvimos, quantos de vocês já ouvimos muitas vezes comentários a respeito do pecado? Por exemplo, que o pecado é coisa que certas religiões inventam para colocar medo nas pessoas, né? Ou até mesmo que o pecado não existe. Eu já ouvi várias vezes isso. Creio que você também já deva ter ouvido essas coisas. Porém, a Bíblia é clara quando se refere ao pecado e à consequência do pecado. A consequência que o pecado pode trazer à vida das pessoas. Romanos 6, 23, parte A, diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A morte é a punição final para o pecador. É a morte eterna. Morte eterna. A separação de Deus na eternidade. Separação de Deus na eternidade. A morte eterna é a complementação da morte espiritual. Durante o tempo de vida da pessoa na terra, a pessoa não se arrepende. A pessoa cada vez mais vive no pecado, se afunda, se atola cada vez mais na lama do pecado. Ela não se arrepende. Então ela vai ter a punição, que é a morte eterna. Mas não se tem somente justiça nos atributos de Deus, né? Deus, ele também justifica o pecador. Ele justifica o pecador. Romanos 3, 23 a 26
Ele diz em sua palavra, Paulo nos escreve 3, 23 a 26, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me entregou de estar trazendo a palavra aqui para os teus filhos, para o teu povo nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não é só justiça. Obrigado porque o Senhor justifica também o pecador. O Senhor odeia o pecado, mas justifica o pecador. Por isso, Deus amado, nós estamos aqui hoje reunidos para te engrandecer o teu santo nome, porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai. Te agradeço no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.